Olá, amados do Senhor. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Estamos aí nesse primeiro domingo do mês de agosto de 2020, caminhando aí para a reta final do ano. Meu Deus, como tem passado rápido, como está passando rápido, mas aí estamos nesse primeiro domingo do mês para estudarmos a palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical. E eu conto com a sua participação nesse momento, para juntos estarmos estudando a palavra do Senhor. Hoje estaremos falando sobre a crise sociopolítica. É um tema bastante atual e tenho certeza que o Senhor palestrará comigo, palestrará com você e falará tremendamente aos nossos corações, porque a palavra do Senhor, apesar de ser a mesma palavra, apesar de ser tão antiga a palavra de Deus, mas eu e você sabemos que a palavra do Senhor ela se renova. Eu tenho certeza que a mensagem do Senhor, através da sua palavra, se renovará para a minha vida e para a sua vida. Amém? A paz do Senhor Jesus, pastora Lucileide, a paz do Senhor, diaconisa Tamires, oh maravilha, Ana Clara, Deus te abençoe, minha amada. A paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos começar com a oração? E em seguida a gente já começa a ministrar a lição dessa manhã, que vem falando sobre a crise sociopolítica. Vamos fechar os nossos olhos, falar com o Papai do Céu nesse momento, em nome de Jesus. Tenho certeza que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dor, se manifestará mais uma vez na minha vida e na sua vida. Amém? Pai querido, Pai bendito, nesta hora, Senhor, nesta manhã, estamos na Tua presença, estamos, Senhor, nesta aula online, através da página da IBD no Facebook, que o Senhor possa falar conosco tremendamente, maravilhosamente, que Teu Espírito possa, Senhor, palestrar conosco, porque mais uma vez, Senhor, nesse domingo, nesse primeiro domingo do mês, queremos estar atentos para ouvir a Tua voz, para discernir o que o Teu Espírito quer palestrar conosco, e não somente ouvir, Senhor, mas além de ouvir, queremos colocar em prática o que a Tua palavra tem nos ensinado, para que haja uma restauração, Senhor, tanto na nossa sociedade quanto na nossa política. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, abrir o nosso entendimento, os nossos ouvidos, os nossos corações, e que nós estejamos dispostos para isso, para entender a Tua palavra, para ouvir nitidamente a Tua voz, para abrir, Senhor, os nossos corações, que nós estejamos dispostos para isso, para aprender mais de Ti. Sim, Deus. Porque a Tua palavra nos ensina, Senhor Jesus, e muitas das vezes, apesar de ser textos tão conhecidos, mas temos colocado em prática o que sabemos, Senhor Jesus, e esse é o tempo que o Teu Espírito nos convida a colocar em prática aquilo que muitas das vezes, mas eu já sei. Mas eu já sei de cor e salteado. E eu sei até a referência, eu sei até o contexto em que foi dito isso. Mas, Pai, que nós possamos aplicar a Tua palavra, verdadeiramente pôr em prática. Porque, Senhor, nesse tempo, como tem sido necessário, hiper mega necessário, colocarmos a Tua palavra em prática. Porque a nossa sociedade grita, a nossa política grita, Senhor Jesus, e o que nós estamos fazendo para amenizar essa crise? Que Teu Espírito possa falar conosco nesta manhã. Para o louvor do Teu nome é o que eu te peço em oração. Já quero agradecer, Senhor, pela vida dos irmãos que estão entrando nessa live. Que o Senhor possa abençoar verdadeiramente e maravilhosamente. Abençoa os Teus filhos e as Tuas filhas, seus lares, suas famílias. E nos dê, Senhor, uma manhã abençoada. Nos dê um restante, Senhor, de domingo abençoado, de semana, porque hoje já inicia também uma nova semana. Que o Senhor nos dê, Senhor, um restante de semana, de dias, de meses, abençoados pelas Tuas potentes mãos. É o que eu te peço em oração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, irmãos estão entrando aí agora. Estávamos aí nesse momento de oração e nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje o tema da lição vem falando sobre a crise sociopolítica. O que vem a ser a palavra crise? Quando se fala de crise, se fala de momento difícil, complicado, fala de problema, fala de escassez. Quando se fala de crise, o fulano teve uma crise alérgica. A gente sabe que
A pessoa teve o problema, o pior dos problemas, e teve uma crise na saúde, uma crise financeira. Fulano teve uma crise financeira. Quando a gente ouve que fulano, alguém, teve uma crise financeira, a gente entende que a pessoa está enfrentando um problema terrível. E hoje a lição vem falando sobre a crise sociopolítica. O que vem a ser sociopolítica? Tem a ver com a sociedade, tem a ver com a política. Neste caso, vem falando sobre a simultaneidade aos problemas de âmbito social, político, de um grupo e sociedade. E é isso que a lição vem discutindo, vem falando e vem revelando para nós nesta manhã, como nós podemos vencer esses momentos de crise, como nós podemos colaborar para que esses momentos sejam amenizados. Eu e você, como igreja do Senhor, como povo de Deus, precisamos estar aptos, precisamos estar alertas, precisamos estar atentos para que nossas vidas sejam instrumentos de Deus em meio à crise que se apresenta em nossa sociedade, em nossa política. Quando se fala, paz do Senhor, evangelista, Deus te abençoe, ô glória. Quando se fala de crise sociopolítica, nós estamos vivendo isso, e em quantos anos nós já temos vivido isso, como brasileiros que somos, a gente tem percebido, visto, ouvido e de perto vivenciado como a crise tem sido instaurada em nossa sociedade, em nossa política. Eu me lembro que na época da minha infância, lá em 1985, se não me falha a memória, lá no século passado, já tem tempo isso, né? Eu me lembro que quando o Tancredo estava para tomar posse, eu não me recordo bem, mas acredito que ele tinha tomado posse, logo em seguida ele morreu. As pessoas estavam com uma expectativa tão grande que o Brasil teria melhoras, de que Tancredo Neves governaria, faria o bem-estar para a nossa nação, para o povo, porque ele sabia, entendia da necessidade do povo naquele momento, naquela época, mas infelizmente ele acabou falecendo e foi um caos na época. Eu me lembro que foi até passado na televisão, um momento de cerimônia fúnebre, enfim. A expectativa estava tão grande na vida daquele homem de que poderia haver alguma melhora e que, infelizmente, eu coloco isso entre aspas, ele não pôde dar continuidade ao seu trabalho. E nós vemos que depois disso surgiram tantos outros presidentes e que eu e você que conhecemos ou até vivemos nessa sociedade, nessa época ou naquela época, tantos outros presidentes passaram e que hoje nós também estamos vivendo uma grande crise, uma grande dificuldade do que tange sociopolítica, porque uns puxam de um lado, outros puxam do outro. Mas antes de nós lermos alguns versículos, tem a referência bíblica, mas eu não vou ler a referência bíblica toda não. Vou fazer questão de ler um outro texto, que está durante a leitura da semana. A leitura bíblica está em Êxodo, capítulo 3, dos versículos de 1 a 12. Mas eu vou falar alguns desses versículos, desse capítulo, mas eu quero convidar você, caso você esteja com a sua Bíblia em casa, você está me assistindo no celular, então não vai abrir o celular não, senão vai sair da live. Pega a sua Bíblia aí. Essa semana eu ouvi, foi até da missionária Carmosina falando sobre o devocional. Não pega o celular para ler não, a Bíblia no celular não. Porque às vezes entra uma mensagem, apita daqui, apita de lá, e você está lendo a sua Bíblia no celular, aí você vai, esse barulho, aí vai, se desatenta, se desliga, aí vai ver o WhatsApp, vai ver o Facebook, daqui a pouco aquele devocional já não é mais devocional. Então pegue a sua Bíblia de papel mesmo aí na sua estante e vamos estar compartilhando esses textos da Palavra do Senhor, que eu tenho certeza que será proveitoso para a minha vida e para a sua vida. Carta aos Romanos, no capítulo 13, já deixei aberto aqui para a gente ganhar tempo. Carta aos Romanos, capítulo 13, versículos de 1 ao 2, depois 5 ao 7. Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2, depois os versículos 5 e 7, que vem falando sobre a submissão à autoridade. A gente, como igreja, nesse tempo, precisa ainda mais aprender isso através da palavra do Senhor, porque quem ganha somos nós mesmos quando cumprimos a sua palavra. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2 diz assim, versículo 1: Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus.
e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. É um texto forte da palavra de Deus. Agora o versículo 5, de 5 ao 7. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Nós vemos que o Espírito Santo inspira o apóstolo Paulo a escrever aos irmãos de Roma, e que se aplica à minha vida e à sua vida nos dias de hoje, que nós devemos nos submeter às autoridades, sendo que essa submissão se aplica quando o que estamos nos sujeitando esteja respaldado na palavra de Deus, no querer de Deus. E quando a gente entende a palavra do Senhor e a gente aplica a palavra do Senhor na nossa vida, a gente não tem como reter, a gente não tem como ser rebelde, a gente não tem como não nos sujeitarmos, porque isso é glorioso e isso é agradável a Deus. E quando eu e você estamos sujeitos à autoridade, a bênção do Senhor está sobre nós. Essa sujeição, a palavra de Deus nos diz e nos afirma isso, é glorioso, é tremendo para as nossas vidas. E o que eu acho interessante também, que o Senhor inspira o apóstolo Paulo para falar sobre isso, que nós precisamos estar sujeitos e dar a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Aí o Espírito Santo lança uma pergunta para mim e para você nesta manhã. Estamos nos submetendo às autoridades? Mas de repente eu e você olhamos, mas o governo isso, mas o prefeito aquilo, mas o presidente aquilo mais. Mas eu e você estamos obedecendo a palavra? Porque quando eu e você aplicamos a palavra do Senhor nas nossas vidas, quem lucra com isso somos nós. Entendemos assim, não é verdade? Quando eu e você obedecemos, aplicamos a palavra do Senhor nas nossas vidas, quem ganha somos nós. E nós vemos que, apesar de existirem muitos momentos de decadência na vida do povo de Deus, na vida do povo de Israel, mas existiu um momento em que eu e você conhecemos muito bem, não tinha nem pensado nisso, mas que veio agora fresquinho, que o Senhor havia dito que viria um rei que daria oportunidade do povo de Israel a regressar à sua terra para que houvesse a reconstrução e pudesse retornar o processo de adoração. Eu e você sabemos que a história bíblica, apesar de existir a profecia e realmente se cumpriu, nós vemos que Ciro, ele não era um israelita, podemos assim dizer, era um gentio, trazendo isso para a linguagem de hoje, não era um judeu nato, mas foi um instrumento de Deus para poder abençoar e beneficiar o povo de Deus. E nós vemos como o povo de Deus foi abençoado através de Ciro, que ele pôde ver e perceber que o Senhor havia falado de sua vida tantos anos atrás, através do profeta Isaías, e que ele ficou até mesmo abismado, como Deus é. E ele pôde ser um canal de bênçãos para o povo de Deus naquela época. Então, independente de quem esteja no poder, no governo, hoje nós temos como presidente o Jair Bolsonaro, que é falho, que é humano, mas que eu e você, como igreja que somos, devemos estar intercedendo. Eu já ler um outro texto. Eu e você precisamos estar intercedendo, eu e você precisamos estar orando pelo nosso presidente, pelo nosso governo. A gente tem passado aí momentos difíceis dos governadores do Rio de Janeiro, em que se envolvem com fraudes, com corrupção. Estava vendo uma postagem esses dias de alguém que postou os nossos governadores, todos eles praticamente foram presos. O que está no governo agora, falta pouco para ele ser preso também. Eu falei assim, Senhor, meu Deus, eu e você como igreja precisamos interceder. Podemos não concordar com tudo que os nossos governantes, o presidente, o prefeito ou o governador faz. Podemos não concordar, que é um fato. Nós temos raciocínio, enfim, temos o intelecto,
A gente entende, compreende bem, mas o meu dever e o seu dever como igreja está o quê? Intercedendo, clamando ao Senhor. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Só quero ler dos versículos de 1 até o 4. Devemos fazer orações por todos os homens. É assim que diz a palavra do Senhor. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações. De repente você escuta essa palavra, que isso, pastor? O que é deprecações? Deprecações é pedir insistentemente. Orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, ou seja, aqueles que estão se sobressaindo, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Nós vemos mais uma vez o Espírito Santo de Deus inspirando o apóstolo Paulo para escrever, não somente a Timóteo, mas que se aplica hoje também para a minha vida e a sua vida, que eu e você devemos fazer orações por todos os homens, por todos, aqueles que estão em eminência, aqueles que estão no poder, aqueles que estão liderando, ainda que sejam homens que não conheçam a Deus ou que não temam a Deus. Eu e você como igreja temos esta posição de estarmos em oração. Independente de concordarmos ou não com a ideia política que seja apresentada pelo governo, mas eu e você devemos orar. Eu e você precisamos orar. E estudando sobre esse texto, que eu e você já conhecemos tão bem, conhecemos de cor e salteado, pude perceber no ano passado, no começo do ano me recordo bem, de como o presidente que está atualmente no poder, como esse homem tem sido julgado, como esse homem tem sido mal falado, tem falhado, a gente entende, sabe disso. E me lembro que teve umas postagens que aconteceram em alguns meses, algum tempo atrás, de que tantas pessoas falaram tão mal dele. Eu falei assim, Senhor querido, o que é isso? E cristãos, a gente tem um legado não só para aplicar na nossa vida hoje, que é através da palavra, porque é um legado de Deus para nós, mas para gerações que virão. Se a gente difama, se a gente fala mal, e se a gente tem o trunfo nas mãos de colocar em oração para que haja uma reversão, por que abrir a boca e maldizer? Por que abrir a boca e criticar? Por que abrir a boca e não abençoar? Esse é o meu dever, esse é o nosso dever, como crentes e igrejas que somos. Podemos não concordar com as ideias ou com as aplicações do governo? Podemos. Mas qual é o meu dever, o seu dever como igreja? Nós devemos orar. Queridos, não tem oração que não tenha resposta. E até mesmo buscando sobre isso, eu me lembro, de repente, os irmãos mais antigos também se recordem desse momento, do avivamento que aconteceu nas Ilhas Fiji, que é um país da Oceania, próximo da Austrália, em que o país estava vivendo uma decadência social, uma decadência econômica, uma decadência política muito terrível. E nós vemos que a igreja daquele país se mobilizou, se colocou em oração. E através da oração daquele povo, Deus pôde aos poucos trazer a reconstrução daquele país que estava vivendo uma miséria espiritual, uma miséria social, uma miséria econômica. E até mesmo tem até uns vídeos no YouTube falando sobre isso, do povo que se dispôs a orar pelo país, da igreja, do povo de Deus que começou a clamar pelo país, pedindo misericórdia ao Senhor para que o Senhor pudesse restaurar a nação. E pela reportagem que até mesmo tem no YouTube, depois você pode colocar, que é o avivamento das Ilhas Fiji. Isso aconteceu em 2000, 2001. Um partido que era mais fraco no país, o presidente que era desse partido, que era um servo de Deus, ganhou a eleição na época. Faltavam poucos meses para que a eleição acontecesse. A igreja começou a orar, a igreja começou a interceder. E pessoas de Deus foram colocadas como ministros para auxiliar aquele presidente, aquele homem que era um homem de Deus. Eles se colocavam em oração.
Ele diz na sua reportagem que ele orava todos os dias, 4h30 da manhã. Olha só isso, todos os dias, ele como presidente de um país, ele se colocava em oração pela sua nação, pela sua vida, por aqueles que estavam auxiliando, os ministros que também eram servos do Senhor. A igreja começou a se mobilizar. Os pastores, que cada um pensavam na sua denominação, que não tinham alianças uns com os outros, começaram a perceber que era necessário ter alianças e começaram a se unir em oração, independente da denominação que faziam parte. E o avivamento aflorou naquele país. Nós vemos que era um país também marcado, na reportagem vem falando sobre isso, era marcado pela feitiçaria, era feitiçaria forte, era feitiçaria pesada, porque eles queimavam carne humana. E ali vem detalhando também sobre isso. E um dos que faziam parte, um dos sacerdotes da feitiçaria, assim posso dizer, ele foi curado. Ele teve um problema na perna, ele não tinha diagnóstico, estava tudo bem com a perna dele, mas quando ele entrou na igreja, o povo que já estava clamando, o poder de Deus se manifestando, aquele homem foi curado. E através da sua vida, aquela comunidade de feiticeiros conheceram ao Senhor, se renderam, ou seja, o avivamento começou a acontecer quando o povo de Deus se dispôs em oração, começou a se colocar em oração. Mas eu pesquisando até algumas coisas no dia de hoje, acerca dessas Ilhas Fiji, eu pude perceber que continua acontecendo golpes de Estado. Mas será que teve a continuidade? Será que a igreja decidiu dar a continuidade? E essa deficiência muitas das vezes acontece com a minha vida e com a sua vida. A gente vê os problemas sociais, nós vemos os problemas políticos, mas a gente não dá continuidade. E isso até mesmo com a nossa vida com Deus. E quando se fala de devocional, que é esse momento diário que eu e você necessitamos de ter com Deus, é benefício para as nossas próprias vidas. E quando nós clamamos, Deus nos ouve. O que eu acho interessante é que quando esse presidente, que era na época que venceu as eleições das Ilhas Fiji, que era um servo de Deus, ele se colocava todos os dias de manhã, às 4h30 da manhã, ele não orava de pijama, ele colocava o seu terno e clamava ao Senhor. E nós vemos que durante a reportagem, depois você pode ver isso também, pessoas que diziam, não levantava às 4 da manhã todos os dias para clamar ao Senhor. Você via assim o prazer deles darem a reportagem, dizendo o que Deus estava fazendo através da disponibilidade do povo em clamar ao Senhor. Então, queridos, ainda há chance para a nossa nação, ainda que a nossa nação não seja comparada em quilômetros quadrados, ou até mesmo em população, que tange as Ilhas Fiji, mas o Deus de perto, ele é o Deus de longe. O Deus que agiu nas Ilhas Fiji, lá no começo dos anos 2000, ele tem poder para agir nas nossas vidas também. Hoje a gente pega muitos livros, estudamos muitas coisas dos avivamentos que aconteceram nos tempos antigos, no século XIX, no início do século XX, dos homens e mulheres de Deus que foram tomados pela ação divina para um grande avivamento em suas sociedades, em suas épocas, e a gente lembra, fica feliz, e como a gente reage a isso? Que eu e você possamos, a partir de hoje, a partir de agora, eu creio que o Espírito de Deus já tem nos despertado para isso, agirmos de maneira diferente. A paz do Senhor, diaconisa Lília, missionária Conceição, pastor Gilson, Deus abençoe vocês. Que a partir de hoje, que a partir de agora, ao invés de nós termos a coragem de ir em nossas redes sociais e difamar os nossos líderes, sejam eles políticos ou até mesmo aonde nós estamos alocados, que eu e você possamos ter disposição para orar. Porque o tempo que a gente empreende para criticar, por que não reverter esse tempo para poder abençoar? Não é verdade? Essa é uma lição para a minha vida e para a sua vida. Acho que estamos reclamando demais. Entendo que estamos reclamando demais e abençoando muito pouco. E a gente tem uma dádiva muito grande, muito poderosa nas mãos, que é estar abençoando. Que eu e você possamos nos prostrar diante de Deus, porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Quando oramos ao Senhor, Ele nos ouve. Que nós possamos clamar ao Senhor pelos que estão no poder, em eminência no momento. Quem são? O nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito. Podemos não concordar com tudo que fazem, podemos,
mas ainda assim podemos apresentar diante do Senhor e o Senhor intervir através do seu poder, através do seu mover, através da sua palavra. Amém, queridos? A lição vem falando assim: dentre as várias crises que hoje afligem a humanidade, o nosso povo, exemplo de vários outros povos pelo mundo afora, tem sido vitimado pela crise sociopolítica. A gente viu aí, algum tempo atrás, como a Venezuela sofreu no finalzinho do ano passado, começo desse ano, se não me falha a memória, como foi instaurada a crise na Venezuela. Meu Deus, os venezuelanos correndo para o Brasil, que é um país que faz fronteira com o nosso, as pessoas sem emprego, as pessoas sem comida, as pessoas sem dinheiro, e parece que o governo não estava nem sensibilizado com a situação da população. Quando nós assistimos e ouvimos notícias como essa, a gente fica apavorado. Como que um governo se sujeita a isso, em ver tanto mal acontecendo na sua sociedade, com o seu povo, e não se mobilizar para que haja uma restauração. Mas, queridos, a palavra do Senhor diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Você já ouviu falar sobre isso, né? Eu acredito que sim. E nós vemos que como o povo de Israel ele era abençoado quando o povo se voltava para Deus. E aquilo que falta, não só na nossa nação, mas nas nações da terra, é se voltar para o Senhor. Nós vemos que é cada um puxando de um lado, briga do outro para impor o seu pensamento. Mas quando eu e você colocamos os nossos pensamentos, as nossas vidas no querer de Deus, na palavra do Senhor, queridos, não tem crise que não termine. Não tem crise que permaneça, aflorada ou de pé. Porque quando eu e você estamos na presença do Senhor, no altar do Senhor, a sociedade ela é restaurada, a política também é restaurada, e nós estamos vivendo dias muito difíceis em que não temos acreditado. Eu sei que tem exceções, não temos acreditado na restauração da nossa sociedade e não temos acreditado na restauração da nossa política. Mas se eu e você nos colocarmos em oração diante de Deus e para Deus, eu tenho certeza que essa esperança se renovará em nós, porque a nossa maior expectativa, a lição vem falando sobre isso também, não é colocar a expectativa no homem, mas sim colocar a expectativa em Deus. Amém? E um clima de descontentamento coletivo vai se estabelecendo à medida em que as instituições vão caindo no descrédito e os sintomas da crise vão se fazendo sentir em áreas vitais, como alimentação, saúde, educação, moradia, segurança e dignidade de vida. E infelizmente tem sido uma verdade dos nossos dias atuais, em que as pessoas têm sido tomadas por um egocentrismo tão tremendo, tão terrível, em que as pessoas só pensam em si. E a gente identifica a vida de alguns políticos, de pessoas que têm oportunidade de investir até mesmo na população, na sociedade em que estão inseridas, e que pensam tanto em si, estão tão gananciosos e se envolvem em corrupções, pensando em si mesmos e não pensam nem nos que estão perto deles e muito mais na sociedade em que estão instaurados. Mas que nós possamos, através do mover de Deus nas nossas vidas, saber fazer a diferença, porque a palavra do Senhor também nos orienta que no meio da crise, eu e você podemos fazer diferença, porque eu e você nós somos o sal da terra, como diz a palavra, eu e você somos a luz do mundo e nós estamos plantados na sociedade brasileira, seja nessa rua, seja nesse bairro, seja nessa cidade, porque Deus tem um propósito nas nossas vidas para isso também. Deus nos colocou nessa rua, nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, nessa nação, porque Deus tem um propósito nas nossas vidas nesse local. Você crê nisso? Eu creio que Deus tem um propósito na sua vida, com a minha vida, nessa sociedade, para que através dessa sociedade que eu e você estamos plantados nela, saibamos fazer diferença. Amém? Enquanto uns vão optando pelo conformismo, por não acreditar que haja mais saída, outros buscam desesperadamente, às vezes até de maneiras erradas, formas de conviver com esse momento e superá-lo. E infelizmente é uma verdade, mas que eu e você que somos conhecedores da palavra, não venhamos abrir mão da fidelidade da palavra de Deus, da verdade de Deus nas nossas vidas, para que nós não possamos ser todo mundo.
Essa semana ouvi, né? E a gente ouve, já ouviu quantas vezes? Nossas mães um dia disseram para mim ou para você: você não é todo mundo. Mas mãe, tá indo fulano, tá todo mundo indo, mas você não é todo mundo. E assim, é como se o Espírito de Deus estivesse dizendo para mim e para você agora: você não é todo mundo. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Você foi gerado por mim para fazer a diferença. Ainda que haja uma sociedade corrompida, pecaminosa, ainda que haja uma política corrompida, pecaminosa, mas eu e você como igrejas somos sal e somos luz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que a lição bíblica vem falando de Êxodo capítulo 3. Eu já quero convidar você a abrir. Nós vemos que foi um momento muito tremendo na vida de Moisés, que foi líder do povo de Israel. Nós vemos que nesse período ele estava cuidando do rebanho do seu sogro, quando o Senhor lhe fala no monte. E nós vemos que o Senhor revela o propósito para Moisés do que seria feito através da sua vida. Muitas das vezes, queridos, eu e você estamos tão apegados aos problemas, tão desacreditados da sociedade, tão desacreditados da política, e quando a gente menos percebe, a gente já está envolvido no que as pessoas estão pensando, no que as pessoas estão conformadas. Ah, não tem mais jeito mesmo não. Ir para o Brasil, não tem mais jeito não. E a gente percebe quantas pessoas já estão tão desacreditadas e que não querem nem mais investir em suas vidas estando no Brasil. Mas eu tenho certeza que, como Deus tem revelado as suas promessas de avivamento, de restauração para a nossa nação, quem sabe essa restauração pode acontecer através da minha vida e da sua vida. Muitas das vezes a gente espera um nome ou um renome, não vai vir através de fulano, vai vir através de Beltrano. Não, mas pode começar pela minha vida e pode começar pela sua vida também. Êxodo capítulo 3 vem falando sobre Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Eu não quero ler todo o versículo, ou seja, alguns versículos, que vem falando aqui na lição do versículo 1 até o versículo 12, mas eu quero ler apenas alguns versículos que vem destacando aqui na lição, do ponto 1 que vem falando sobre os períodos de crise sociopolítica devem despertar o povo para a dependência de Deus. Eu e você estamos nos sentindo dependentes dele? Em meio a esse período aí de crise, de pandemia, em que ninguém esperava que o Brasil fosse acometido disso, apesar que poderíamos deduzir que em breve aconteceria, mas quem diria que a gente passaria esses meses numa pandemia? Ainda estamos nesse processo que eu creio que está acabando em nome de Jesus, em que a crise foi estabelecida, instaurada, desemprego, empresas fechando e pessoas sendo desligadas, sendo mandadas embora e portas se fechando, enfim. Foi desesperador, tem sido desesperador ainda para muitas pessoas. Mas qual tem sido a minha dependência? Onde está a sua dependência? Está sendo do homem ou em Deus? E nós vemos que os períodos de crise sociopolítica, elas devem despertar. Quando se fala de despertar, é como se estivéssemos dormindo. Quem já esteve naquele sono pesado devido ao cansaço, você está ali dormindo e de repente chega uma pessoa desesperada, alguma situação de sacode, tu acorda no susto. É o despertar. É o despertar, que eu e você possamos estar despertados em Deus e acreditar que nós somos totalmente dependentes deles. No versículo 9, capítulo 3 de Êxodo, capítulo 3, versículo 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Quantas das vezes a gente vê o mal acontecendo na sociedade, a gente se assusta com as notícias que são divulgadas nas rádios, nas televisões ou até mesmo na internet, rede social. A gente se assusta e quantas das vezes, de uma forma viciada da linguagem, meu Deus, Deus não está vendo isso não. Meu Deus, Deus não está vendo, Deus não vê isso não. Queridos, e como o Senhor disse a Moisés que ele estava contemplando as opressões que os egípcios estavam cometendo com o povo de Israel, que eram os filhos de Deus, Deus tem visto os males que têm acontecido, não só na nossa sociedade, não só em nossa nação, mas nas nações da terra.
E o nosso Deus, ele é Deus de justiça, como já tem sido falado nas lições anteriores. E nós vemos que Deus estava vendo, Deus estava ouvindo o clamor dos filhos de Israel, que estavam nesse período cativos no Egito, como escravos. O que eu acho interessante, aí foi uma iluminação que o Espírito Santo trouxe à minha vida no momento que eu estava lendo. Eu e você conhecemos a história de Moisés, que Moisés ele foi tirado das águas. Moisés foi tirado das águas também num momento muito crucial. Apesar de Moisés ter sido tirado das águas, que é o significado do seu nome, nesse momento em que o Senhor palestra com ele em Êxodo capítulo 3, é como o Senhor estivesse dizendo, assim como eu te livrei das águas, do rio, para que não morresses, assim eu te uso para que você tire o meu povo da opressão, para que tire o meu povo da escravidão, porque eu tenho um projeto na sua vida como libertador, como um líder libertador. E nós vemos, queridos, eu e você conhecemos a história, que como o Senhor usou Moisés para poder trazer a libertação ao povo de Deus. Foi fácil? Não foi. Mas ele se dispôs a obedecer, se dispôs a clamar, se dispôs a se colocar naquilo que Deus havia o chamado para fazer, para ser e fazer. Aí já vem um questionamento do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida. Eu e você estamos obedecendo realmente aquilo que Deus tem nos chamado para ser e fazer? Ou muitas das vezes a gente foge daqui, a gente foge de lá e a gente fala, Senhor, espera mais um pouco. Mas nós vemos que o clamor dos filhos de Deus, dos filhos de Israel, estava sendo ouvidos por Deus e o Senhor estava vendo o sofrimento do povo de Deus naquela ocasião. E o Senhor fala com Moisés. O Senhor fala com Moisés. O clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E que eu e você possamos clamar ao Senhor, ainda que nós estejamos vendo coisas que não deveríamos ver, sentindo que não deveríamos sentir, mas devemos colocar diante do altar do Senhor. As pessoas, alguns irmãos sabem, moro aqui no bairro do Joque, que é considerado um dos bairros perigosos da cidade de São Gonçalo, e vez ou outra a gente escuta alguns tiros. Vez ou outra não, né? Ultimamente está dando quase sempre, né? Só Jesus para ter misericórdia. Eu falei assim, Senhor, eu não aceito isso. Eu nunca convivi com isso, irmão. Nunca. Apesar de ser pobre, ter vindo de uma família humilde, mas eu nunca convivi com isso, com barulho de tiro. E agora criando minha filha com barulho de tiro. Minha filha já está identificando até melhor do que a gente. Que eu e Kátia, a gente nunca teve costume disso. Olha só isso. Eu tenho que me conformar com isso? Não. Não posso me conformar com isso. Minha filha, com 8 anos de idade, se conformando, ou seja, já conhecendo melhor do que a gente, que não teve esse tipo de convivência, com barulhos de tiro. Não posso me conformar com isso, não. E eu e você, como igreja, não podemos nos conformar com isso, de que sabemos que a palavra do Senhor diz que o mundo jaz do maligno. Mas onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça do Senhor. Devemos orar, eu preciso orar mais. Cada barulho de tiro, meu Deus, precisamos orar mais, precisamos clamar mais, precisamos interceder mais. Porque Deus ouve o clamor daqueles que se dispõem a clamar a Ele, a expor para Ele as aflições, porque Ele tem visto. Antes de você pronunciarmos alguma coisa, Ele já é sabedor daquilo que nós estamos a dizer ou que vamos dizer, Ele já sabe. Mas que eu e você possamos nos prontificar em pronunciar para Ele. Os males que estão acontecendo em nossa cidade, em nosso redor, as coisas terríveis que estão acontecendo, nós não podemos nos conformar, porque, mais uma vez eu repito, onde abundou o pecado, precisa superabundar a graça de Deus. E eu creio nisso, em nome de Jesus. Eu creio que esse bairro será sarado, em nome de Jesus. A rua onde você mora, de repente, esteja aí com tráfico, pontos de droga e prostituição. A gente tem que se conformar com isso? Não. Porque como nós lemos lá na primeira carta a Timóteo, nós devemos orar por todos os homens, para que todos se salvem, tenham a chance de salvação, porque todos têm chances de salvação. E esse é o meu dever e o seu dever como igreja, estarmos em oração, clamando ao Senhor. Eu quero ler aqui um outro texto, lá em Provérbios, capítulo 31, Provérbios 31, livro de Provérbios 31, versículos 8 e 9. Apesar de ser um texto conhecido, que vem falando sobre a mulher virtuosa, mas é um texto em que
a mãe do rei Lemuel dá conselhos a seu filho. E me chamou muita atenção o que o comentarista, o autor da lição, destaca, que são os versículos 8 e 9, que os pais, para quem tem, né, que os pais dos nossos líderes sejam vozes proféticas, que eu e você sejamos vozes proféticas para os nossos filhos, possamos abençoar os nossos filhos. Nós vemos que a mãe do rei Lemuel lançou palavras proféticas de como ele deveria governar. E assim, querido, que haja o mover de Deus, ainda que os nossos líderes não tenham pais ou pessoas que temam a Deus, mas que saibam proferir palavras boas de suas bocas para a vida dos seus filhos que estão em eminência. Eu e você podemos ser essas vozes proféticas sobre a vida daqueles que estão no poder, sobre a vida daqueles que estão em eminência. O que eu acho lindo é que a mãe do rei Lemuel lançou essas palavras sobre a vida do seu filho, de como ele deveria governar o povo, como ele deveria se portar diante do povo para que o povo fosse abençoado, fosse bem-sucedido. No versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: abra a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abra a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Nós vemos aqui o conselho da mãe do rei Lemuel, aconselhando seu filho a como governar, a como estar diante do povo, a como se portar diante do povo, para que ele pudesse ser bem-sucedido. E que essas palavras, que não sejam apenas aplicadas, ou seja, como foi destinado ao rei Lemuel, mas que sejam também destinadas aos líderes que estão em eminência em nossa nação e nas nações da terra, que tenham mais compaixão, que tenham mais misericórdia, que tenham mais temor de Deus. Eu me lembro de um fato, foi até num livro de seminário antigo, na época até uma irmã me emprestou e lendo, estudando aquele livro, que eu achei interessante que, se não me falha a memória, foi no começo do século XX, o imperador chinês visitou a Inglaterra e ele ficou abismado como aquela sociedade era abençoada, como o povo era comportado de uma certa forma, como o povo era abençoado, a sociedade era abençoada. E ele virou para a rainha e questionou: como é que pode uma sociedade tão abençoada, um povo tão abençoado? Como vocês são abençoados, uma nação abençoada? E ela pegou a Bíblia, a rainha pegou a Bíblia e disse assim: é esse livro, Senhor. É esse livro que tem nos ajudado a obter sucesso em nossa nação, em nossa sociedade, com o nosso povo. E que eu e você, queridos, possamos aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Porque ainda que o nosso espaço, ainda que nós estejamos atingindo o mínimo de pessoas, mas se esse mínimo de pessoas forem atingidas pelo reflexo do poder da palavra de Deus nas nossas vidas, já valerá a pena. Ainda que seja um, que seja dois, não importa a quantidade, mas se esse um, esse dois for influenciado pelo mover de Deus nas nossas vidas, temos aplicado a palavra, e quem for contagiado também vive e aplique a palavra, e vai disseminando o agir de Deus através da palavra, já surtirá o efeito, já surtirá a diferença. E isso é que é muito importante para as nossas vidas. Amém? Aqui o comentarista da lição vem fazendo um questionamento. Que atitude do povo agrava a crise sociopolítica? Vamos abrir Jeremias, capítulo 7. Livro do profeta Jeremias, capítulo 7. Jeremias, capítulo 7, versículos 23 e 24, só que eu quero ler. Jeremias, capítulo 7, versículos 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para adiante. Nós vemos que é uma palavra profética que o Senhor usa ao profeta Jeremias, no momento em que o povo de Deus estava literalmente com as costas viradas para Deus. Mas nós vemos que a palavra lançada através do profeta Jeremias: dai ouvidos à minha voz.
como o Senhor bradando nos dias de hoje. Dá ouvido à minha voz, Brasil. Dá ouvido à minha voz, nações da terra. E eu serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. E quando o Senhor fala para que vos vá bem, é em tudo. A começar na vida espiritual, refletindo na vida familiar, na vida econômica, são em todas as áreas. Mas infelizmente nós vemos que o profeta Jeremias, a mensagem que o Senhor coloca nos lábios do profeta, mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Que nesta manhã eu e você tenhamos a coragem, a ousadia, nós estamos aí no ano da ousadia, do Espírito de Deus, em suplicar o favor de Deus em prol do nosso povo, em prol da nossa sociedade, em prol da nossa política, porque ainda há chance do mover de Deus acontecer. Há chance. Podemos até subentender naturalmente falando, é impossível 100% ser atingido pelo mover de Deus. Pode ser impossível para mim e para você, mas haveria alguma coisa impossível ou difícil para Deus? Porque a palavra do Senhor Deus diz que para Ele, para Deus, nada é impossível. Pode ser impossível para mim, impossível para nós que estamos assistindo essa live no momento, mas para Deus nada é impossível. Nós vemos que o comentarista da lição vem falando, dando alguns exemplos sobre a leitura da semana, vem falando sobre Neemias, que eu e você conhecemos muito bem a história. Nós vemos que Neemias estava no palácio do rei como copeiro do rei. Ele tinha uma função muito difícil, que era provar as bebidas do rei antes do rei tomar. Se tivesse algum veneno na bebida do rei, quem morreria primeiro seria Neemias. O rei não ia beber, né? Com certeza. Era essa a função de Neemias. Mas nós vemos que o Senhor pôde honrar a vida de Neemias. Nós vemos que ele recebeu a notícia do que estava acontecendo na sociedade da sua época, no seu povo da sua época, na política da sua época. E Neemias sentiu tanto, que Neemias sentiu a dor do seu povo, ainda que estivesse no palácio do rei, mas ele sentiu a dor do seu povo. Ele sentiu a dor do seu povo. Volto a repetir, ele sentiu a dor do seu povo. O que trouxe a diferença na reação de Neemias é que ele sentiu a dor do seu povo. Mas, infelizmente, queridos, não generalizando, existem brasileiros que não sentem a dor do brasileiro. Existe um povo brasileiro que não sente a dor do brasileiro. Mas que eu e você possamos sentir a dor do nosso povo. Eu e você estamos aqui. Eu e você estamos aqui. Ser brasileiro não é só no futebol, não é só nas Olimpíadas. As pessoas vestem a camisa do Brasil. Não, o Brasil tem que ganhar. O Brasil vai ganhar o melhor futebol do mundo. Mas, queridos, ainda que tenhamos o melhor futebol do mundo, sabe como nós somos comparados? Um dos países mais corruptos do mundo. Eu já ouvi histórias de pessoas que viajaram para alguns lugares e em outros países elas viverem o preconceito por serem brasileiras. Por quê? Dos países de fora, em muitos países de fora, o brasileiro é visto como corrupto, como ladrão. Nosso país é esse tipo de imagem que propaga em outros países da terra. Um país de prostituição, um país de ladrão. E a gente tem que se conformar com isso? Não. Que eu e você possamos sentir a dor do nosso povo. Assim como Neemias sentiu. Neemias sentiu a dor, clamou, jejuou. No período aí de aproximadamente 4 meses, quando o rei percebe a tristeza no seu semblante, aí ele chega naquele momento certo, aquele momento crucial e rasga o verbo com o rei, o que estava precisando, o que estava necessitando. Eu e você conhecemos a história. O rei libera, ele vai para a sua terra natal, que é a terra dos seus pais, e trabalha na reconstrução dos muros. Nós vemos que houve um povo que estava com ele. Ele falou com Deus, Deus lhe ouviu, ele teve autonomia do rei e Deus abençoou o trabalho das mãos de Neemias. Assim como Neemias sentiu a dor do seu povo, que eu e você saibamos sentir a dor do nosso povo e colocar diante de Deus e nos sensibilizarmos de alguma forma e nos motivar a fazer a diferença e nos motivar a sermos diferentes, a reagir diferente, porque Deus nos chamou para fazermos a diferença na geração que nós estamos alocados, essa geração que nós estamos.
Nesse momento nós estamos vivenciando. Século 21, nós estamos nesse século. E Deus me chama, Deus nos chama para que, através das nossas vidas, pessoas sejam tocadas, pessoas sejam inflamadas pelo mover de Deus em suas vidas. E que sintam Deus através das nossas palavras, não só através das nossas palavras, mas também através das nossas ações e reações, porque isso é que cativa. Amém, queridos? Nós vemos que o povo de Israel, eles viveram momentos terríveis a partir do momento que se afastavam, se ausentavam do Senhor. Mas quando eles se aproximavam de Deus, Deus o restaurava. E esse deve ser o meu clamor e o seu clamor. Senhor, eu preciso voltar para Ti, eu preciso estar em Ti. E que, Senhor, o meu povo também tenha esse entendimento, tenha esse conhecimento. Porque existem tantas brigas por religiões. Mas a palavra do Senhor diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E a nossa nação precisa entender isso. O nosso povo precisa entender isso. A Bíblia, o comentarista vem falando, a Bíblia apresenta a diferença entre o que confia apenas no homem e o que confia em Deus. Abra em Jeremias 17. Jeremias 17. Livro do profeta Jeremias ainda, no capítulo 17, dos versículos de 5 ao 8. Diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Você pode dar um glória a Deus aí por essa palavra tremenda, maravilhosa? Aqui nós vemos o Senhor usando mais uma vez o profeta Jeremias, em que o povo de Deus estava colocando a confiança no homem. Mas, querida, a nossa confiança precisa ser plenamente no Senhor. E quando o profeta fala que será como a tamargueira, apesar de alguns darem essa alusão, que a tamargueira é como o crente, mas no contexto desse texto, a tamargueira é como se fosse um arbusto solitário, que cresce nas fendas das rochas. E por ser um arbusto solitário, que cresce nas fendas da rocha, são facilmente apanhadas pelas cabras selvagens. Assim é o homem que confia no homem, mas aquele que confia no Senhor não será arrancado. Pelo contrário, crescerá, resistirá às estações e ainda que venham os momentos mais difíceis, ainda dará fruto, como diz a palavra. Quero ler novamente o versículo 8. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Estamos vivendo momentos difíceis? Estamos. Estamos aí vivendo momentos de crise? Estamos. Estamos aí vivendo momentos de crise sociopolítica? Estamos. Mas como diz a sua palavra também, que é um versículo tão conhecido, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é pelo seu povo, se Deus é pela sua igreja, quem pode ser contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor? Agora lendo ainda Salmo 127. Vamos ler um pouquinho mais a Bíblia, irmãos. Em nome de Jesus, que é muito bom a palavra de Deus, que nos motiva, que nos incendeia em fé, que nos incendeia em esperança. A palavra de Deus é poderosa para fazer infinitamente mais. Salmos de número 127. A segurança, a prosperidade e fecundidade vem somente de Deus, que é um salmo de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Pode dar um amém aí? Pode dar um glória a Deus? Quem é que nunca viveu um livramento do Senhor? Já vivi tantos livramentos do Senhor.
Eu tenho certeza que você também tem história para contar de livramentos que Deus te deu. Porque ainda que não tenhamos uma segurança pública assertiva ou efetiva, mas nós temos a segurança dos seguranças que é o Senhor nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente fala, né? Deveria ter um policiamento aqui na entrada da rua X, na rua Y, deveria ter policiais aqui ou policiais acolá. Mas se o Senhor não vigiar, se o Senhor não guardar, eu e você temos provas concretas disso, de como o Senhor tem nos guardado no decorrer desses anos. Não sei a sua idade ao certo, temos diferenças de idade, sim temos, mas no decorrer desses anos, como o Senhor tem nos guardado, e nós podemos comprovar isso. Se o Senhor não nos guardar, queridos, meu Deus, quem nos guardará? E a gente tem vivido esse tempo em que confiamos em quem? Vamos ter segurança em quem? A minha esperança está no Senhor, a nossa segurança está no Senhor, mas que nós não venhamos desistir de clamar pela nossa nação, pelos que estão em eminência, pela nossa liderança, até mesmo liderança eclesiástica, irmãos. Nós precisamos clamar pela vida daqueles que estão em eminência, para que haja o sustento de Deus, para que haja o mover de Deus, para que haja a ação de Deus através das suas ações e reações. Amém? Agora no livro de 2 Crônicas, que é um versículo também tão conhecido, que eu e você conhecemos de cor salteado, mas eu quero novamente ler esse texto, segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quando Deus aparece a Saul pela segunda vez, ele faz promessas. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É um versículo que eu e você conhecemos, mas precisamos praticar a palavra. Venhamos despertar a igreja, venhamos acordar, praticar a palavra. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Apesar da lição não estar pedindo, mas eu quero ler o versículo 15 também. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Você crê que Deus ouve a tua oração? Então, nós como povo, igreja do Senhor, que nós possamos nos dispor a chamar pelo seu nome. E se o meu povo que se chama, normalmente as pessoas chegam no portão da nossa casa, irmão Carlos Alberto, estou vendo aqui o presbítero Carlos Alberto, não é? Amado irmão Carlos Alberto, aí bate no portão, bate palma, quando tem campainha já facilita, né? Mas normalmente quando não tem campainha, bate na porta, grita o nosso nome, chama o nosso nome, até nós atendermos. Que nós possamos reagir assim, que nós possamos chamar pelo nome do Senhor, se humilhar e orar e buscar a face dele, nos convertermos. Não tem como estar buscando ao Senhor e permanecer da mesma forma. Na medida que o buscamos, nós somos transformados. A metanoia de Deus acontece através da leitura da palavra, através da consagração a Deus, através da oração. Não tem como permanecer da mesma forma. É a metanoia, a transformação que acontece de Deus nas nossas vidas. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Deus está disposto a perdoar, Deus está disposto a sarar a nossa terra, porque os seus ouvidos estão abertos à voz do nosso clamor, à voz da nossa oração. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não ouça. Deus não rejeita a oração. Que eu e você estejamos sendo sensibilizados, assim como Neemias foi sensibilizado pelo povo da sua época, que eu e você também sejamos sensibilizados pelo povo desse tempo, que é o nosso tempo, para que nós possamos clamar ao Senhor e reagir de forma devida. Nós vemos também um outro exemplo que o comentarista vem falando do livro de Esté. Eu e você conhecemos bem a história, que Esté ela foi plantada por Deus, podemos assim dizer, no palácio do rei também. E nós vemos que o seu tio pai, podemos assim dizer, Mardoqueu ou Mordecai, e ele ficou sabendo de toda a trama que a mãe estava preparando para o povo judeu daquela época. E nós vemos que Mordecai ou Mardoqueu noticiou a Esté, e Esté se mobiliza,
chama as suas mulheres para estarem em jejum juntamente com ela, em oração, e pede para que o povo se coloque em oração e em jejum. E quando ela se apresenta diante do rei, num período que ela não poderia se apresentar, ela poderia até mesmo morrer. E eu e você conhecemos a história. Não vou detalhar muito essa história não, porque eu e você já conhecemos. O cetro é estendido para ela. Nós vemos e conhecemos bem a história. Aquele que havia tramado a destruição do povo judeu daquela época, infelizmente ele caiu em sua própria armadilha, porque o Senhor lhe deu escape ao povo de Deus. Então, ainda que estejam preparando, nós vemos aí tantas leis que se preparam, arquitetam contra as nossas vidas, contra a palavra do Senhor, mas nós vemos também que tem se levantado homens e mulheres de Deus para lutar, e nós precisamos orar por eles também, para lutar contra essas leis que vêm do inferno, podemos assim falar, para denegrir a igreja do Senhor, para denegrir a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela é imutável. E não prevalece, irmãos, contra Deus. Ainda que tentem prevalecer contra a vida daqueles que temem ao Senhor, não prevalecerão. E que você possamos orar para que, queridos, essas leis que têm sido apresentadas para denegrir a igreja do Senhor, a palavra do Senhor, não se sustentem. Porque, queridos, através da oração, eu e você muitas das vezes não podemos estar lá para poder com a nossa voz, para poder com a nossa vida, para poder com a nossa presença trazer solução mediante as leis que são aprovadas. Mas nós podemos clamar, nós podemos interceder. E o nosso Deus, que tudo vê, que tudo contempla, tem poder para mover pela vida daqueles que estão clamando ao Senhor e que se esforçam para que a cada dia se sustentem na sua presença, aplicando a verdade da sua palavra. E eu e você conhecemos a história, né? O povo do Senhor triunfou na época que Esther, Mardoqueu, que no final da história foi tremendamente honrado pelo rei da sua época. Eu e você conhecemos a história. Que eu e você saibamos fazer a diferença, porque é tempo de Deus honrar o seu povo. É tempo de Deus exaltar a sua igreja. Mas que eu e você possamos nos mobilizar, não venhamos nos conformar com as destruições que têm acontecido, com os problemas que têm surgido, mas que nós possamos reagir em clamor, reagir em santificação, reagir em oração, reagir buscando a Deus, porque se Deus permitiu que tivéssemos o governo que temos, é para que eu e você possamos interceder muito mais do que já temos intercedido. Amém? Aqui em Lamentações de Jeremias, no capítulo 5. Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Faço questão de ler esses textos, irmãos, porque são textos que falam, que ressaltam aquilo que nós estamos lendo e aprendendo nessa manhã. Lamentações de Jeremias, no capítulo 5. Esse deve ser o meu clamor e o seu clamor. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículos 19 e 20. Vou ler até o 22. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Lindo esse versículo. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira? Nós vemos aí o profeta chorão, o profeta Jeremias, clamando ao Senhor pelo seu povo, porque apesar dele entregar as mensagens proféticas muito duras para o seu povo, foi um profeta que também sentiu a dor do seu povo. E o versículo 21, ele clama ao Senhor pelo seu povo. Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Que esse seja o meu clamor diário. Que esse seja o clamor da nossa vida. Que esse clamor saia dos nossos lábios, suplicando o favor de Deus, que haja verdadeira conversão na nossa nação e nas nações da terra. Ainda Salmos 89... Os períodos de crise sociopolítica, elas são oportunos para a intervenção histórica de Deus. Oh, maravilha! Salmos 89. Salmos de número 89. Já estou encerrando, tá, irmãos? Salmos de número 89. Escola dominical é tempo da gente abrir um pouquinho mais a Bíblia.
Salmos de número 89. Esses dias os nossos sobrinhos ficaram aqui em casa, final de semana passado, né? Os nossos sobrinhos ficaram aqui em casa há alguns dias. Aí a missionária Kátia fez uma gincana com eles para achar os versículos da Bíblia. Aí falou alguns livros difíceis. Aí alguns deles, não tem isso na Bíblia não tem não. Ai, Senhor Jesus, a gente precisa ler mais a Bíblia, porque quando fala esses profetas, Sofonias, meu Deus, cadê Sofonias? Não tem Sofonias. Não tem Sofonias na Bíblia não, tem sim, profeta Sofonias. Salmos 89, versículos de 13 ao 18. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, o nosso Rei. Você pode dar um amém aí por essa palavra? Versículo 17. Pois tu és a glória da sua força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Você crê nisso? Eu creio nisso, porque essa é a palavra de Deus. Aqui o comentarista vem falando sobre o versículo 2 do capítulo 33 do profeta Isaías. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Se tu, nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Somente fortalecendo o que já foi dito, Deus não está alheio à crise sociopolítica que aflige o nosso povo e os outros povos. Deus não está alheio, Deus está vendo, Deus está contemplando. E já finalizando, os períodos de crise sociopolítica, elas são superadas através das pessoas instrumentalizadas por Deus. Aí agora lá em Êxodo, capítulo 3, Êxodo capítulo 3, versículo 10. Êxodo capítulo 3, versículo 10. Nós vemos a palavra do Senhor dita a Moisés: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Nós vemos que estava sendo a pessoa instrumentalizada por Deus para que pudesse retirar o povo de Deus do Egito. O que você tem sido para Deus? O que eu e você podemos ser para Deus? Instrumentos, não é verdade? A gente fala tanto isso. Você é um instrumento de Deus, você é um vaso de Deus. Você é precioso aos olhos do Senhor, você é preciosa. Mas o que Deus está nos chamando para que nós possamos ser e fazer? Libertadores nós somos, com certeza. E que nós saibamos aplicar isso em todo o tempo das nossas vidas, porque existem pessoas aprisionadas pelo pecado. E a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim como o Senhor usou Moisés no seu tempo, usou a Mordecai ou Mardoqueu no seu tempo, assim como o Senhor usou Neemias, assim como o Senhor usou Esther, o Senhor ele quer usar a minha vida nesse tempo presente para o louvor do seu nome, como uma pessoa instrumentalizada por Ele, para trazer restauração aonde eu estiver, para trazer restauração às pessoas que estão me cercando, que estão ao meu lado, seja começar pela minha família e pela vida daqueles que me cercam. Deus tem poder para agir na minha vida dessa forma e na sua vida também, porque eu e você somos instrumentos de Deus. E nós vemos que o comentarista ele vem falando sobre isso, que eu quero ressaltar também nesta manhã, que acaba sendo o papel da igreja, não só nos tempos antigos, mas no tempo presente também. Nós vemos que na nossa igreja nós temos aí o projeto Mão Amiga, que são muito conhecido, né? A campanha do quilo, em que nós mensalmente contribuímos com quilos de alimentos para abençoar famílias que estão necessitadas. Mas muitas das vezes a gente... Por que o governo não faz isso? Por que o governo não faz aquilo outro?
mas eu e você somos igreja, assim como a igreja no Novo Testamento, nós vemos que se preocupava com os que estavam necessitados, nós temos também esse dever de nos preocupar com os necessitados, dividir aquilo que temos, ainda que não seja muito, mas que possa suprir as necessidades daqueles que estão necessitados. É uma forma da gente amenizar a crise que está instaurada na nossa sociedade, ainda que a nossa política não consiga resolver todos os quesitos que nós sonhamos que seja realizado, que seja amenizado, que seja solucionado. Mas eu e você, como igreja do Senhor, podemos fazer a nossa parte. Eu e você podemos contribuir. Eu e você podemos fazer uma arrumação no nosso armário, no nosso guarda-roupa, daquelas roupas que nós não usamos mais, e ajudar quem não tem condição de se vestir ou de comprar uma roupa. De repente tem aquela roupa que está em bom estado, que ainda tem como uma pessoa desfrutar, usar. Podemos repartir. Eu e você somos igreja, e como preceito divino, Deus tem prazer nisso também, que nós estejamos ajudando, auxiliando aos necessitados, porque isso é prazeroso para Deus e também para nós. Quando a gente ajuda alguém necessitado, meu Deus, a nossa alma se alegra, a gente sente prazer. Mas a palavra do Senhor também diz, né? O que a gente faz com uma mão, a outra não precisa saber. Né? Mas o nosso Deus que está nos céus, Ele está vendo o que nós estamos fazendo. Porque existem pessoas que têm o prazer, né, de ajudar, aí fotografa, põe na rede social, e que eu fiz, que eu aconteci. Sei que em determinadas ocasiões é necessário para que haja uma comprovação do que está sendo feito. Porque hoje, infelizmente, existem algumas organizações que, por causa da sociedade, por causa da nossa política, não são confiáveis. Mas eu e você que somos igreja do Senhor, ajudamos com prazer e sabemos que está sendo investido, está sendo aplicado de uma forma devida, de uma forma correta, e como alegra a nossa alma nós ajudarmos os necessitados. Eu me lembro que uma vez, algum tempo atrás, tinha um casal que estava passando uma necessidade. Eu digo isso agora porque já passou tempo, já passou muitos anos isso. Um casal que estava passando necessidade na igreja, aí eu e minha esposa, vamos ajudar? A gente tem um pouco aqui, vamos ajudar? Vamos sim. Separamos, compramos algumas coisas e abençoamos a vida desse casal. Como foi prazeroso para a gente, meu Deus. Tínhamos condições de ajudar e ajudamos aquele casal, e aquele casal se sentiu abençoado por Deus. E hoje, pelo que eu tenho visto, a vida desse casal estão vivendo uma bênção no sentido financeiro de suas vidas, para a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Então, são momentos de crise, que às vezes se apresenta para mim, se apresenta para você, e se eu e você temos condições de ajudar, que nós saibamos ajudar, mas o nosso Deus que está nos contemplando, Ele nos recompensará. Amém, queridos? Guarde essa palavra no seu coração, na sua vida, porque Ele tem nos chamado para fazer a diferença. E que eu e você saibamos, nesses momentos de crise que tem sido instaurada na nossa sociedade, na nossa terra, na nossa nação, no nosso estado, no nosso bairro, na nossa rua, que eu e você sejamos instrumentos de Deus para fazer a diferença. Amém? Guarde essa palavra, esses textos que nós lemos da palavra do Senhor. E na próxima semana a lição que será ministrada será a crise socioeconômica. Não percam, participe da próxima escola dominical no próximo domingo, que eu tenho certeza que será bênção para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E mais uma vez eu reforço, saibamos aplicar a palavra do Senhor. Saibamos aplicar. Não somente ler, conhecer o contexto, isso é muito bom, é tremendo, mas que nós saibamos, além disso, aplicar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é vida. Amém? Eu convido você nesse momento a orar mais uma vez, para nós encerrarmos esse momento, porque falar da palavra do Senhor é bom demais. Glória a Deus. Feche teus olhos aí. Toma um pouquinho d'água, que a goela já está seca. A garganta já está seca. Feche teus olhos aí, vamos falar com o Senhor nesse momento, para que o Senhor possa mover em nós. A gente canta, né? Dai-me o seu amor pelas nações. Senhor, leva-me aos famintos. Senhor, leva-me aos sedentos. Senhor, nos dê as nações que são a tua herança. A gente louva tanto assim, mas nós temos sentido a dor dessas nações, sentido a dor do nosso povo. Que isso nos sensibilize a cada dia na presença do Senhor, no altar do Senhor. Em nome de Jesus.
Pai querido, Pai amado, Pai eterno, nesta hora, Senhor, nesta manhã, nós queremos encerrar esse momento de Escola Bíblica Dominical, dessa lição que foi ministrada, Senhor, falando sobre a crise sociopolítica que a gente tem visto acontecer no decorrer dos anos em nossa nação, em nosso estado. Mas, Senhor, nós queremos nos posicionar ainda mais do que já tínhamos nos posicionado. Nós queremos clamar, nós queremos interceder, nós queremos sentir, Senhor, a dor do nosso povo e colocar diante do Senhor, porque o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Ainda que não tenhamos uma sociedade dos nossos sonhos, ainda que não tenhamos uma política dos nossos sonhos, mas nós podemos apresentar, Senhor, os desejos do nosso coração ao Senhor. E o Senhor tem poder para intervir na história da nossa terra. O Senhor tem poder para intervir, Senhor, na vida, Senhor, do presidente que está em eminência no momento, na vida do governador que está em eminência no momento, na vida do prefeito, Senhor, que está em eminência no momento. O Senhor tem poder para mover e para agir. Senhor, muitas das vezes, seja para entrar num gabinete da prefeitura, como é difícil, mas o Senhor pode entrar ali. Senhor Jesus, Senhor amado, que o Senhor esteja a mover na nossa política, que o Senhor esteja a mover no nosso povo. Senhor, quantas divisões, Senhor, quantas discussões, Senhor, quantas ideias, Senhor Jesus, mas muitas das vezes não levam resultado nenhum, mas que Teu Espírito possa, meu Pai amado, mobilizar a igreja do Senhor, meu Deus, para que nós estejamos dispostos a clamar, porque, Senhor, quando nós clamamos, o Senhor ouve. Quando nós nos mobilizamos, o Senhor se mobiliza. Não que o Senhor não esteja fazendo, mas quanto mais fazemos para Ti, muito mais o Senhor faz para nós. Que nós tenhamos consciência disso como igreja. Senhor, que nós possamos, Senhor, ler a Tua palavra sim. Que nós possamos entender o contexto, sim, isso é muito proveitoso. Mas, Pai, que nós saibamos aplicar a Tua palavra, porque, Senhor, conhecendo a verdade nos liberta. Senhor Jesus, que o Senhor esteja do Oiapoque ao Chuí, de norte a sul, de leste a oeste da nossa nação, a mobilizar a mais desses 200 milhões de habitantes que existem na nossa nação. Senhor, não conheço todos, tenho limite, Senhor, nós não conhecemos a todos, mas o Senhor conhece. E que o Senhor esteja agindo nos corações, que o Brasil te reconheça como Senhor. Meu Pai, que as nações da terra, meu Pai, tenha a nossa nação como um espelho, como referência espiritual, ainda que hoje seja uma realidade impossível de acontecer, Senhor. Meu Pai, como a nossa nação é difamada, como a nossa nação, meu Deus querido, é mal falada, mas, Pai querido, eu creio, Senhor, que um dia ela pode servir de referencial em todos os quesitos para outras nações. Meu Deus, e que as nações da terra também te reconheçam como Deus. Que o Senhor esteja a mobilizar os céus, Senhor amado, e agir na terra, porque esta terra é tua, esse povo é teu, nós somos teus, e que o Senhor esteja a restaurar todas as áreas das nossas vidas para o louvor do teu nome. É o que eu te peço e suplico em oração nesta manhã, crendo no mover de Deus, crendo no poder de Deus, crendo no agir do Senhor, para o louvor do teu nome, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família, e permitindo o Senhor logo mais, culto à noite de celebração e adoração ao Senhor. Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz.